E nessa hora, a polícia chegou e acabou apreendendo os rapazes que estavam por lá com as drogas, e o restante acabou sendo levado para prestar depoimento. E no dia seguinte, Marcos acabou sabendo que aqueles alunos que haviam sido achados com droga acabaram sendo expulsos, e alguns foram presos. E daí, algumas horas depois, ele recebeu um alerta lá do Brasil, que ouviu falar que tinha uma casa que estava pegando fogo e que os bombeiros não podiam chegar lá, e tinha uma criança pequena que estava gritando por socorro dentro dela. Daí ele pegou seu traje e foi rapidamente lá. Daí quando ele havia chegado lá, de repente ele viu um redemoinho de água que estava vindo na rua. Todo mundo ficou assustado com aquilo. E ele parou para observar um instante, daí viu que aquele redemoinho deu na casa e apagou tudinho as chamas. E daí, quando o pessoal estava tentando entender o que tinha acontecido, ouviram um barulho e viram que era um rapaz que tinha quebrado a porta da casa. Daí ele foi lá e voltou com a garota que estava no meio da casa pegando fogo e disse que era para levar ela para o hospital rapidamente, que ela estava quase desmaiando já. Só que aí o denunciador foi com ele e disse para ele que não precisava. E o Marcos acabou curando ela do ferimento que a chama causaram. E daí ela se levantou e já estava bem. Daí o pessoal ficou alegre com isso, mas viram a casa em ruína. Daí o Marcos restaurou a casa. Daí aquele rapaz já estava indo embora. Daí o Marcos perguntou se poderia fazer uma pergunta para ele. Ele, relutante, aceitou. E daí o Marcos abriu um portal e disse para ele o acompanhar. Ele foi sem questionar. Quando chegou lá nos Estados Unidos, acabou chamando a Sarah. Daí, quando ele ouviu o nome da Sarah, ele reconheceu ela imediatamente. Daí, quando ela chegou, Sarah ficou alegre em ver ele e o abraçou. E Sarah disse que estava com saudade dele, que já fazia um tempo que não via nem a mãe dele. Daí, ele se apresentou para o Marcos, dizendo que era Renato, o filho da Água. Daí, ele perguntou se era algum título de super-herói. Daí, ele disse que não, que Renato era o nome dele, e filho da Água porque a mãe dele era a Água. E o Marcos ficou tão surpreso e perguntou se os conceitos podiam ter filhos. Daí, a Sarah confirmou que sim, já que eles tinham um corpo biológico da sua personificação. E disse que a mãe dele era a Água, que era a personificação do elemento água, e que era uma grande amiga dela. O Marco ficou surpreso com tudo isso, pois isso era novidade para ele. E daí chamaram o resto do pessoal lá que puderam ir e tentaram num lugar assim para comer um pouco e conversar e explicar as coisas para o Renato. E ele ficou surpreso de saber que estava em um novo universo, diferente de tudo que ele já havia experimentado. E o Marcos pediu mais uma explicação a respeito sobre ele ser um filho de um conceito. E daí ele explicou melhor, disse que os conceitos não costumam se casar com seres humanos, pelo simples fato de que eles não morrerem, e daí com o tempo os seres humanos acabaram envelhecendo e até morrendo. Daí eles pensam bem, já que isso é uma questão muito delicada. E daí ele disse que algumas pessoas em alguns planetas até que podem ter mais condições de se casar com conceitos, já que podem viver por milênios. Daí Mark ficou surpreso e perguntou que tipo de planeta eram esses. Daí explicaram que havia uns planetas onde o tempo passava bem mais devagar do que o tempo comum na Terra, e as pessoas viviam bem mais tempo. E alguns onde simplesmente o tempo não passava, e alguns outros planetas bem diferentes, onde as pessoas tinham capacidade de viver bastante tempo, ou até tinham capacidade de se autocurar para poder continuar vivendo por bastante tempo. E aí explicaram para o Marcos, ele ficou surpreso de saber essas coisas novas. Daí ele resolveu sair um pouco para conversar mais com o Renato. E o Renato até que gostou do Marcos, viu que ele era um rapaz legal. Também que soube que ele era um colossal novato. E daí ele ficou alegre de poder fazer um novo amigo rapidamente. E o Renato acabou levando ele até um ponto onde tinha bastante água. E disse que queria demonstrar algumas capacidades que eles tinham. E o Renato explicou para ele que, sendo filho da água, ele pode simplesmente converter o corpo dele todo em água. Ou simplesmente controlar a água, já que ele é parte dela. E pode fazer muitas coisas. Daí o Marco ficou todo ouvido. Daí viu que ele conseguia criar esculturas com a água, com gelo. E que ele também podia usar ela para lutar. Que ele disse que fazia bastante, já que ele viajava pelo multiverso lutando diversas batalhas e protegendo as pessoas inocentes de gente que queria acabar com elas. E contou também que ele tinha outros amigos que também faziam isso, mas que ele ainda não os achou. E o Marcos falou para ele sobre o que o tempo disse, que o restante do pessoal que estava no planeta que sofreu anomalia ainda ia chegar. E o Renato ficou feliz de saber disso, já que ele poderia apresentar os amigos dele para o Marcos. E daí ele perguntou para o Marcos se ele não queria aprender alguns tipos de golpe. Daí ele disse que estava todo ouvido para aprender.
Daí o Marcos acabou vendo os golpes que ele conseguia fazer com a água, e acabava imitando ele. Daí rapidamente ele começou a pegar o jeito bem e foi treinando novos golpes já com a água. E eles passaram boa parte do dia fazendo isso. E no fim do dia, Renato acabou ficando com Sara na casa dela. E ele ajudou ela a cuidar do filho adotivo dela agora, chamado Félix. Daí ele perguntou para ela por que foi que ela não devolveu para o Androx. Daí ela contou que o tempo havia contado em segredo para ela que o Androx havia acabado com os pais daquele garoto, porque queria usar os poderes dele para fazer os experimentos dele. E quando eles se recusaram, ele acabou com os pais deles e acabou tomando o filho dele sequestrado. Daí ela, depois que soube disso, ficou com muita raiva. E passando-se os dias, o Renato começou a se adaptar a esse novo mundo. E o Marcos começou a se aproximar mais dele como um amigo. E daí teve um dia que o Marcos disse que ele queria que conhecesse os pais dele lá no Brasil. Daí eles foram lá no Brasil e ele apresentou os pais dele. E daí ficaram felizes de conhecer que ele é novo amigo do Marcos. E num dia que ele estava passando pela rua do Brasil, acabaram sendo abordados por uns bandidos. Daí naquela hora o Renato revidou e acabou tirando a arma da mão dele. Na hora que eles foram querer bater nele com um pedaço de pau, ele rapidamente pegou o bandido e jogou de longe e acabou derrubando eles no chão. Daí o Marcos ficou surpreso com a velocidade dele e a habilidade. Depois que foi chamada a polícia, os bandidos acabaram jurando que iam contra ele, que tinha marcado o rosto dele. Daí iriam acabar com a vida dele, com a vida da família dele. Só que ele simplesmente disse que tinha marcado esse rosto, e daí ele acabou mudando a forma do rosto dele. Os bandidos ficaram muito assustados com isso e os policiais foram embora. O Marcos achou aquilo engraçado, daí perguntou o que foi isso. Daí o Renato disse que ele podia moldar o formato do rosto dele, porque como a água ela pode ficar do formato do recipiente que está, ele pode também ficar de qualquer formato, a feição dele, ou qualquer parte do corpo dele. E ele ficou surpreso com isso, o Marcos, e também perguntou a respeito dele ter jogado o bandido longe. Daí ele disse que os filhos de conceito também podem acabar nascendo com uma força sobre-humana muito absurda. E eles continuaram andando, conversando. E daí no local acabaram vendo uma mulher dizendo que era dona de uma loja, que ela estava fazendo o maior escândalo lá, porque não atenderam ela corretamente. E daí tá dizendo que iria demitir tudinho os funcionários. O funcionário estava com medo dela. E o Marcos achou aquilo meio estranho, porque ele ouviu alguma coisa que ele achou meio suspeito na fala da mulher. E aí disse pro Renato ficar lá por perto. E o Marcos foi no local escondido, pegou seu traje de denunciador. E daí chegou lá invisível e daí foi dar uma examinada na mulher e descobriu a identidade dela e viu que ela estava se passando por alguém que não era. E nessa hora o Marcos acabou transmitindo esse vídeo que ele fez dela para polícia e daí mandou a polícia chegar lá logo que estava havendo um problema muito grave lá, que a mulher estava ameaçando demitir um pessoal de uma loja, sendo que ela nem era a dona. Daí na hora os policiais se prontificaram de chegar lá e daí a mulher, quando viu os policiais, não entendeu nada, e daí os policiais chegaram lá e falaram que ela estava presa por portar identidade falsa. E ela disse que era a verdadeira dona daquela loja, só que bem nessa hora a dona chegou e perguntou o que era que estava acontecendo, só que os funcionários não sabiam que era ela, e daí ficaram confusos. E daí o denunciador apareceu, e daí disse que havia escaneado o rosto dela e procurou informações a respeito dela lá no banco de dados, e descobriu que ela era uma pessoa totalmente diferente do que estava dizendo ser, e que não era a verdadeira dona daquela loja, ainda mais que ele pesquisou a respeito do estabelecimento. E os policiais confirmaram aquilo também, e acabaram levando aquela mulher presa por portar identidade falsa. E o pessoal da loja agradeceu ao denunciador por tudo que ele fez, e quiseram recompensar ele, só que ele recusou, e seguiu o caminho dele. Daí ele está conversando com o Renato sobre, infelizmente, isso acontecer muito no país dele, essas criminalidades. Mas aí o Renato confortou ele, lembrando que o tempo disse que as coisas iriam mudar e que iriam melhorar.